Olá, Telespec! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Expor. E sim, o pedido de vocês é uma ordem. Só que aí eu fiquei na reflexão, né? Será que o meu pedido é uma ordem também? Tanto quanto de vocês é para mim, por quê? Eu sempre falo para vocês, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Não é só porque a gente quer... Claro que a gente quer engajar. Eu sou só a host desse espaço. Mas porque tem muita mulher que precisa desse espaço. E vocês aí, se inscrevendo no canal e curtindo, ajuda muito a essas mulheres, a causa em si. Então eu venho aqui pedir para vocês fazerem esse favor. Porque eu fiz um grande favor para Andressa. Um monte de gente. Traz a Andressa. Cadê a Andressa? Cadê o filho dela? O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos entender aqui junto. Já deixou o like? Já se inscreveu? Gente, vamos falar sobre ela. Andressa. Não é a primeira vez que ela vem aqui. A gente vai fazer um episódio de atualização hoje. Ela já veio. O episódio dela é o de número 31. Para quem não assistiu, que quiser assistir, vai lá, o primeiro episódio é o de número 31 aqui do Pode Expor. Mas, se você não tiver com tempo, tudo bem, a gente vai fazer um resumo agora para entender o que está acontecendo com a Andressa. Resumo rapidinho. Vou tentar, você me ajuda, tá? Se me falhar, porque já faz 7 meses que você veio aqui. Tá bom. Já é um tempinho. Mãe de 3 ainda. Andressa nasceu e foi criada no interior do Paraná, certo? Até aí tudo bem? Até que ela conheceu e se envolveu com um rapaz que não era de lá. Já morava em Floripa, eu mudei pra Floripa. Você estava em Floripa e você conheceu ele lá. Conheci em Floripa, isso. Você engravidou dele Em Floripa. em Floripa. Em Importante. Paulistano, isso. Você foi falar da gravidez para ele, ele sugeriu um aborto. Isso, até o 6º mês, isso. Depois parece que você não aceitou isso, essa situação do aborto, e a família dele acabou sabendo que você estava grávida e aceitou a situação. Ele teve que contar e acabaram aceitando a situação. Ele teve que contar. E acabaram aceitando. E eles aceitaram e sugeriram que você viesse de lá para cá, para São Paulo. Isso. Tanto a mãe, na época, a mãe dele e as 2 irmãs mandaram mensagem dizendo: o que vai ser melhor é que a criança cresça perto dos pais. E você Independente veio. da relação, casando ou não, né? Vamos ser amigos, vamos criar o nosso filho próximo, uma relação amistosa, na medida do possível. E aí eu acabei aceitando. E você deixou tudo lá, né? Deixou a sua família, já tinha ali... Já era estável sua vida ali. Tinha emprego, tinha minha mãe, meu pai na época tava com câncer. As pessoas até falam, mas deixou o pai com câncer. Mas eu tive que fazer uma escolha, né? Porque na época era pandemia. A gente tem que lembrar que a gente estava no auge de uma pandemia, onde não abria-se nada. O máximo que abria era alguns mercados e algumas farmácias. Então, assim, eu tava tendo um filho no auge de uma pandemia. Meu pai com câncer terminal. E a minha cidade é muito... A cidade dos meus pais, onde eles moram. Eu morava em Floripa, mas meus pais moravam no interior do Paraná. Então, com certeza, meu filho nascer em São Paulo seria muito mais seguro, né? A gente iria para um apartamento só eu e meu filho, diferente do meu pai, que vivia em hospital e acabava podendo trazer até o Covid na época, né? E você recebeu promessas também de uma vida, como você falou, amistosa e dentro do possível, Sim. que seria legal para você e para o seu filho. Sim, eles falaram que ia me ajudar com o trabalho, manda o currículo, a gente ajuda. Na medida do... Claro que, né, trabalho depende de você, mas essa ajuda foi prometida, sim. Você chegou grávida, ele nasceu aqui e teve algumas situações que começaram a ser estranhas. Eu lembro que você relatou uma de eles pegaram o seu filho ainda bem bebezinho, levaram, algo assim, né? Foi bem conturbado. Enfim, quando eu cheguei, assim, a gente já percebe, eu não era o que eu esperava da família, né? Assim como os meus pais não esperavam que eu engravidasse de alguém sem me casar, os pais dele muito menos esperavam que o filho dele, né,
esperar que uma menina que não era de família rica tivesse um herdeiro deles. Vamos falar assim. Então, mas assim, sempre cheguei, fui tratada com educação, com respeito, mas com o passar dos dias e na convivência eu fui vendo que isso teve um peso, mas a gente conseguiu levar até o momento que aquela amiga veio pra cá, eu contei isso no primeiro pod, aí teve aquela relação dentro da minha casa, eu peguei as mensagens, toda aquela briga. Ali foi um divisor de águas. E aí ficou caótica a situação e parece que eles não aceitaram tão bem. Eu falei que eu ia embora com meu filho, e aí eles não jamais iam aceitar que o filho fosse pro interior, mesmo que por um período, 1 ano, mas eles iriam ficar afastados por um tempo, né? Teriam as visitas, mas eles não teriam a liberdade que eles tinham. E aí que tudo desandou, porque eu naquele momento precisava realmente ir para o interior, para casa da minha mãe. E se eu tivesse feito isso, eu acho que se eu tivesse voltado, as coisas teriam andado de uma forma melhor. Mas como eu acabei ficando coagida, né? Porque isso tudo eu explico no primeiro pod, que eles me prenderam num quarto, fiquei 4 dias num quarto para assinar um acordo de guarda compartilhada. A partir daquele acordo, eu não mais saí de São Paulo. Não mais saí, porque meu filho não poderia mais sair de São Paulo. Porque você, coagida, assinou o acordo. Sim, não tinha outra opção. Assim, a gente não tinha guarda regulamentada. Então, eu tava no puerpério, meu pai tinha acabado de falecer, meu pai faleceu dia 8 de agosto, meu filho nasceu dia 3 de julho. Então, assim, em 1 mês, eu ainda estava no puerpério, perdi meu pai, já sabia que eu ia perdê-lo. Então, foram muitas coisas juntas, né? E eu fiquei nesse tempo todo sozinha, de vejuda. Então, eu tava exausta mentalmente, fisicamente. E a gente teve essa primeira discussão, essa primeira briga, essa relação dentro da minha casa, enfim, essa falta de respeito, né? E aí eu falei, eu vou passar um tempo na casa da minha mãe. Foi assim que tudo desenrolou pro pior. Porque aí eles falaram, não, ela não vai sair daqui com a criança. A criança é nossa, daqui ela não sai. E assim foi que eu fui coagida a assinar esse acordo, realmente. Ou eu assinava esse acordo, ou eu nem sei. Você falou que se sentiu como se fosse uma incubadora no primeiro episódio. Do tipo assim, eu tenho a criança. Apesar de ser tratada com respeito, você sentia essa diferença em relação à sua pessoa por conta da sua classe social. Desde e foi quando você queria sair de São Paulo que começou o processo como tá tudo hoje. Sim, porque aí ele viu uma chance de ser afastado do filho. Não que a criança não teria pai, porque eu sempre sei a importância de um pai. E se eu poderia ter tido meu filho no sul, né? Eu morava em Floripa, a criança poderia ter nascido lá. Ele seria um pai que visitava, ele seria um pai que estaria lá, viajando, pegando em férias e feriados alternados, né? Como com várias famílias. Mas como eu mudei pra cá e ele tinha aquele dia a dia já com a criança, então ele não queria mais perder, nem a família, porque estava muito próximo, né? A família estava meu filho estava crescendo no seio da família paterna, na verdade, não da materna. Estava bem distante. Então, quando eu ameaço ele ir embora, aí que eles falaram, não, ela não vai. E aí eles passam dos limites éticos e morais para me manter aqui. Conta só resumidamente o que eles fizeram para te manter aqui, por que você está aqui hoje. Então, a primeira confusão foi com uma amiga, que eles tiveram uma relação dentro da minha casa. E aí, ele vai na minha casa, ele concorda de que eu vá pra minha cidade e ele vai visitar o filho. Só que quando ele vai visitar o filho, ele me tranca pra dentro do apartamento e sai com a criança, com 1 mês. Pra casa de uma irmã dele. E aí, eu desesperada, fiquei trancada, tive que chamar chaveiro, polícia, enfim, várias coisas. Quando eu me liberto, saio do apartamento, eu vou rapidamente para casa dos pais dele, que era muito próximo. Chegando lá, a mãe fala, ele não tá aqui, mas a criança não vai crescer em Telêmaco, quando ela não vai crescer lá, a gente vai pedir a guarda. Eu falei, mas não é assim para tirar a guarda de mãe, você precisa de um atestado, de um laudo, dizendo que eu sou incapaz. Ela falou, não é bem assim.
Então, assim, ali eu já comecei a ver quem eles eram e pela ameaça, né? Pelo tom de soberba. Aí, enfim, chamaram a polícia, ele devolveu meu filho naquele dia. Mas dali desenrolou-se o acordo. Porque o policial chegou na casa e falou: olha, ela não tem que estar aqui, a criança não tem que estar aqui, vocês precisam resolver isso na vara da família. Mas eles não mais me deixaram ir para casa naquele dia. Eu fiquei lá por 4 dias, naquela casa. E eu só saí assinando um acordo de guarda compartilhada, onde eu concordo que a residência fixa da criança é São Paulo. Você assinou naquele momento de coação, até de cárcere. Sim. E depois, dentro do processo, como que foi aquela questão do laudo? Só faz um resumo. Aí, como todo processo de família que envolve guarda, eles passam por uma perícia psicossocial, que envolve psicólogo, assistente social e psiquiátrica. No meu caso, ele entrou dizendo que eu era louca. Então, tinha que passar por um psiquiatra. Eu fui para uma perícia psiquiátrica, fiquei 30 ou 40 minutos com o médico. E foi aquele médico que passou café 2 vezes na cafeteira, fumou um cigarro no meio da perícia, assim, totalmente desrespeitando, né, a ética médica. E não me fez nenhum teste, nenhum exame. E no relatório ele disse que não era capaz de educar uma criança por ser uma pessoa psicopata. Que eu não, inclusive ele escreve que eu não tenho sentimentos humanos. Vindo esse laudo, eu fiquei. Falei, gente, eu perder a guarda por uma coisa que eu preciso melhorar, que eu preciso... Eu correria atrás, mas assim, de repente falar que eu não tenho sentimentos humanos e... Então, eu passei a buscar a justiça e não só a área médica. E aí foi que você foi para as redes sociais. Exato. E foi aí que eu conheci a sua história, que me mandaram, me pediram. Traz aí, a gente quer ouvir o que está acontecendo. Gente, se vocês ouvirem o cachorro, é que o vizinho hoje, ele decidiu fazer um churras com a família. Maravilhoso. E a gente está aqui nessa situação. Olha aí, vizinho, colabora com a gente. Eita, cachorro. Então, assim, ó, eu conheci a Andressa através de pedidos mesmo, né, dos nossos seguidores. Ó, traz essa história, a gente quer ouvir essa história. E aí eu falei, vamos lá, vamos conversar. É desse episódio 1, mas é basicamente esse resumo que a Andressa fez aí. Quando a gente se conheceu, estava justamente nessa fase de você tinha sido laudada como psicopata, depois tinha descido, parece que para borderline, ficou ali meio sem a gente saber o que você é na realidade. E você foi para as redes sociais pedir ajuda. Uhum. Na época, você estava ali com quase 300 mil seguidores nos 2 perfis, né? Onde você compartilhava, e você compartilhava mesmo foto dele, nome. Aqui a gente tem todo um cuidado, mas a Andressa não botava mesmo. Era pro Pode Expor. Eu fiquei desesperada como mãe. Eu falei, gente, essa situação... Porque todo médico, advogado que eu procurava, falava, você está sofrendo um crime. Tanto você quanto a criança estão sofrendo um crime. E eu processo o Estado por isso, né? Então, eu falei, gente, o que eu faço? E se eu não consigo ganhar? Porque o judiciário é muito caro. Com provas, eu vou falar. Mas na época eu não tive filtro nenhum, realmente. Você expunha toda a situação, mas foi aonde você ganhou força, exatamente, né? Exatamente, com vários vídeos. E nesses vídeos tiveram vídeos com mais de 8 milhões de visualizações. A Andressa, é que hoje a gente vai chegar nessa parte, hoje ela já não tá mais com esses perfis, porque até esses perfis foram derrubados. Mas tinham vídeos importantes, né, dali de situações que você passou, que você conseguia gravar e colocar. E foi isso que te deu força, né? Chegou muita gente até você, como eu te disse, até hoje chegam pessoas, mas cadê a Andressa? Porque eles procuram você e não encontram o seu perfil, né? Eles procuram a gente, pede. Então, de novo, da primeira vez foi vocês que pediram, agora da segunda vez vocês que pediram. Vamos de novo ouvir, porque o pessoal tem muito interesse na sua história, tem muito interesse de saber, de esperança de que se resolva. Eu vejo muito isso também do pessoal, de tipo, ela já tá com ele. O pessoal tem essa esperança. E o que mudou, Andressa, do nosso último episódio pra cá? Depois de toda essa situação da psicopata, da discrepância
da situação social, né? De você ter vindo, largado tudo pra cá, e ele, que tem uma vida super mais estável, uma família de renome, pelo que eu entendi. E você, sem o seu filho, que você perdeu de fato a guarda, né? Ficou com ele, você estava vendo o seu filho a cada 15 dias, 1h30, uma coisa assim, era 3 horas mensais. Eu me lembro disso. Então, desde aí, o que aconteceu? Infelizmente, eu sigo na mesmíssima situação. Eu troquei de advogados, a gente tem um agravo agora em andamento. Mas o que não faz meu processo andar são os laudos. Então, você tem um laudo de psicopata. Isso é muito grave, né? Porque eu converso sempre, o promotor sempre recebe a pessoa. E a própria promotora do meu caso, ela diz, a gente não tem dentro dos autos algo que tu tenha feito contra a criança. Tu nunca fez mal pro teu filho. Né? Diretamente ou indiretamente, não existe isso. Mas tem um laudo dizendo que a qualquer momento tu pode fazer. E o que norteia a decisão na vara da família, quem entende, sabe que o que norteia a decisão de um juiz são os laudos. E aí eu tenho esse laudo de psicopata. O laudo de psicopata, ele foi desconstruído a partir do momento que eles me colocam como borderline. Mas, gente, ainda que eu fosse borderline, né? Movimento antimanicomial, já ouviu falar? Não. Muito importante a gente ler sobre isso, inclusive, que é onde se coloca a mulher no lugar de louca. E a partir desse momento, se ela é louca, ela já perde todos os direitos dela enquanto ser humano, como, por exemplo, de maternar. Mas é que assim, se o pai, né, que quer tirar a guarda, ele não tem a negligência, ele não tem o maus tratos, como que ele vai agir contra essa mãe? Focando na personalidade, focando na saúde mental da mãe. Então, quando eu tive meu filho, eu tava no auge de uma pandemia, longe da minha família, mudando para São Paulo, com tudo fechado. Meu pai faleceu. Então, eu tava sozinha, sem ajuda. Todo esse cansaço já foi minado contra mim com uma depressão pós-parto. Só que isso não é tão grave. Mas ele foi construindo a Andressa, ele foi construindo uma personalidade, ele foi construindo. Eu, no processo, sou um desenho, uma caricata. Eu não sou eu dentro do processo. É uma pessoa que ele construiu. Mas a juíza nunca viu meu rosto, ela não me conhece. A gente não teve nunca uma audiência nesse processo. É o desenho, a historinha que ele foi construindo. Então, assim, quando teve o primeiro laudo, eu perdi a guarda, sem nada ter acontecido. Porque mudou o cenário, porque o perito, que é de confiança do juízo, disse que, supostamente, do nada, eu posso fazer mal ao filho. A mãe que amamentou, que sempre cuidou, que não quis abortar, pode fazer mal ao filho. Então, eu segui lutando. E a gente foi desconstruindo a psicopatia com laudos de depressão, laudos de medicação. Como que uma pessoa que tem empatia, solidariedade, depressão, psicopata com depressão, né? Então, a gente foi minando isso, porque era uma verdade, e isso foi sendo muito enfraquecido. Eu processei o médico, inclusive, unilateralmente no CREMESF, fora desse processo da vara da família, ele foi processado. Isso foi se enfraquecendo, então eles tinham que colocar outra classe, borderline, o que é totalmente o oposto, porque aí seria uma pessoa que vive das emoções, né? 8 ou 80, uma coisa mais assim, que também não sou eu, porque eu me acho muito controlada, porque uma mãe que perdeu a guarda está sem seu filho há anos. Mas, enfim, aí eu vim para esse lado. O que já é ridículo dentro do judiciário, porque são duas coisas extremamente discrepantes. E ainda que você fosse border, qual é o problema? Então, aonde tá dizendo que o border não pode maternar? Gente, o border vive super bem, inclusive, com a medicação. Então, mas assim, existe remissão total. Remissão total. Às vezes uma pessoa passa por um período. Eu procurei especialistas em borderline, eles falaram, não, tem remissão total, né? É uma cura. Porque às vezes você passa por um momento border, que você briga no trabalho, você briga na vida afetiva, familiar, mas depois acabou. Não, eles não aceitam isso. Assim, eu não sei quantos laudos eu juntei no processo. Acredito que sejam uns 20 laudos que eu já juntei no processo.
E depois do pod, mesmo eles, claro que eles não gostam de exposição, mas ainda depois disso, o pod foi no ano passado, metade do ano. Foi há 7 meses atrás. Isso que eu sei. Que ano que é, que mês que era, Antônio? Outubro. Outubro, eu sou péssima. No final do ano, eles me procuraram. Eles me procuraram para fazer um acordo. Família, né? E eu super aceitei, porque o processo é um desgaste muito grande e eu saio perdendo muito porque eu já tenho esse laudo e tenho uma condição financeira que não te ajuda, né? Nada. E ele tem uma condição financeira muito superior. E eu aceitei. Acabei aceitando, falei, vamos tentar esse acordo. E a proposta dele era que eu passasse por um médico escolhido e pago por ele. E que depois disso nós teríamos uma vida normal, que seria final de semana alternados, durante a semana também teria visitas e pernoites, acesso à escola, educação, saúde. Eu aceitei. E o primeiro médico, acho que eu fui por 1 ou 2 meses, e eu ia psiquiatra normalmente uma vez por mês, né? Eu ia uma vez na semana. E esse médico me deu alta. E ele falou, não tenho o que tratar em você. Você tem sintomas de depressão, às vezes está deprimida, ansiosa, porque está sem seu filho. Mas eu não vejo em você nenhum transtorno psiquiátrico e psicológico. E muito menos um transtorno como borderline e muito menos a psicopatia. O que ele falou? Que o médico não era capaz, qualificou o médico, escolheu um segundo médico, uma segunda médica, que era especialista em borderline. Essa médica até faz todos fizeram um laudo. E essa médica também me escreve uma mensagem. Ela fala, se você é borderline, eu rasgo meu diploma. Porque ela é especialista, escreveu livros sobre borderline. Ela fala, e ainda que fosse, imagina se a gente fosse tirar todo filho de mãe borderline. Não existe, não tem como fazer isso. Então isso não impede ninguém de maternar. Aí quando ele viu que a médica não ia dizer o que ele queria, ele desqualificou ela. Eu passei em uma terceira médica. Isso que o acordo era pra ter 2 meses, tá? Isso durou 5 meses. Aí fui numa terceira médica, falou a mesma coisa. E isso assim, eu ia, mas ele também tinha acesso aos médicos, fazer reunião com os médicos, conversava. A gente teve reunião em conjunto, né? Consultas que estavam os dois online. As minhas eram pessoalmente, mas a gente teve consultas. E ele dizia assim nas consultas, ela tem que aceitar o diagnóstico dela. Ela tem que aceitar. Aí teve um médico que falou assim, mas o borderline, normalmente, ele toma 3, 4 medicações para controlador de humor, depressão, ansiolítico. Mas ela tem que tomar. Mas assim, como que eu vou tomar uma medicação que eu não tenho esses sintomas? Então, assim, eles querem me empurrar uma doença psicológica ou psiquiátrica para me afastar do meu filho. A terceira médica foi contra o diagnóstico do perito, também me forneceu relatório sobre isso, porque eu também juntei no processo. E todos falaram, você só é louca dentro do processo, na vida real não, mas siga fazendo o seu tratamento porque você precisa. E você acha que ele tentou esse acordo com que intenção? Sanar os processos criminais que eles tinham. Ele tem um processo de violência doméstica, tanto ele quanto o pai. E na época eles estavam sendo intimados. Enfim, tudo que aconteceu naquela briga de março do ano passado, onde o avô me injuria, me ameaça de morte, o avô quebra o meu celular. Eu postei tudo isso na internet, todos os xingamentos. E quando eu fui na delegacia, eles... Não sou eu que falo os crimes, né? E aí falaram que era injúria, difamação, calúnia, ameaça, crimes graves, dano, ameaça de morte ele me fez. Isso com testemunhas e câmeras. Então eu acho que por isso foi procurado. E aí eles me condicionaram. Quando eles viram que 3 médicos falaram, ela não é louca, ela é capaz de trabalhar, de viver uma vida normal, de criar um filho. Eles falaram assim, vamos assinar os processos criminais. Eu falei, eu assino, eu quero fazer um acordo em tudo. Porque você não tem como se dar bem com uma pessoa tendo algum processo, né? Então, para mim, fazer os processos criminais, fazer um acordo, seria benéfico. Desde que o processo de família também caminhasse junto. Mas eles falaram, não, primeiro os criminais. Só que não.
tem que fazer junto. Porque a minha prioridade, o único processo, inclusive, que eu pago advogado é o da família. O resto é defensoria para mim, né? Porque eu não tenho dinheiro realmente para pagar advogado em cada processo criminal. E aí eles eram para trás. Eles falaram, então a gente não vai fazer. Mas imagina se eu tivesse assinado um processo... Porque na declaração das irmãs, ela escreve o processo de... Ai, como fala? Acordo, né? Ela escreve um acordo dizendo que eu reconheço que não houve agressão ou ameaça, só que houve. Então eu falei, não, vamos pedir uma audiência na violência doméstica, a gente vai lá e a gente fala que a gente é uma família, que a gente quer seguir em frente e acabar com isso aqui. E há essa possibilidade. Agora, eu escrever isso ia ser usado contra mim. Então, assim, da mesma forma que eles não confiam em mim, eu não posso confiar neles. Né? Porque para mim o que mais importa de todos os processos é o processo da família, que tem o meu filho. Que é o que vai sair a decisão ou não ao seu favor do seu filho. É isso que é o seu foco. Então, e aí se eu aceitasse esse acordo, olha só, ela tá reconhecendo que ela não foi agredida, que ela não foi... Ainda que com vídeos onde o avô quebra o meu celular e faz tudo que faz, ainda assim eu estaria reconhecendo num documento que não existiu aquilo. Eu reconheceria, Amanda, pelo meu filho, até assinaria qualquer documento, desde que o acordo na vara da família também encaminhasse em favor da criança. Mas eles condicionaram a minha convivência com o meu filho no que eles gostariam, né? Que os acordos criminais acabassem. Então eu não tive garantia nenhuma. Então nenhum advogado ia fazer um acordo assim. Eu passei por alguns que falaram, se você quiser fazer esse acordo, você faz por conta própria. Eu não vou fazer, eu vou sair do caso, eu não vou assinar. Ninguém ia fazer aquele acordo. E você anexou esses laudos de outros médicos no processo? E o que acontece? É juíza ou é juiz? É uma juíza. O que acontece com essa juíza que somente o laudo desse perito em específico tem peso na decisão de dizer que você tem um transtorno ou não? Então, eu já falei isso antes. Eu fui condenada com esse laudo. Condenada. O amor que eu tenho pelo meu filho, que ele tem por mim, não importa mais. Todo o meu cuidado, tudo que aconteceu e todas as provas novas. Eles falam, não há provas novas. O que seriam provas novas? Eu desqualificar o pai? Você não quer desqualificar o pai. Eu realmente não acho que ele seja um mau pai. Ele dedica o tempo à criança, ele sai com a criança, viaja com a criança, sabe? A criança tem uma vida, um lazer. Eu não consigo desqualificá-lo, eu nem gostaria que eu poderia juntar ele, sabe? Não quero fazer junto. Sabe, a vida pessoal dele é diferente da vida de pai. Então, assim, eu junto o laudo, provo que eu trabalho, que eu tenho uma vida digna. Eu fui condenada pelo laudo. A juíza fala, mas não tem fatos novos. O que seriam? Eu não sei. Até hoje eu tô me perguntando o que seriam fatos novos. E eu sigo nisso há muito tempo. Tá na primeira instância ainda? Estamos na primeira instância. Ela nunca sentenciou. Então, eu tenho propostas de jornais maiores, né? Programas investigativos que já pegaram a minha história, foram atrás de muita coisa. Quando os meus vídeos viralizaram, ele faz parte de um clube aqui em São Paulo, que foi do meu vídeo mais viralizado. E muita gente me procurou e falou, eu fiquei sabendo dessa história. Mas ele fala no clube outra história. Ele fala que eu tentei me matar com meu filho. Coisa que nunca aconteceu. Porque assim, se ele chegar pra alguém, as pessoas perguntam, né? Mas por que seu filho tá sem mãe? O que aconteceu? Perguntam mesmo. Se ele vai dizer assim, porque teve um laudo, assim, mas o que ela fez pra criança? Nada. Aí ele fala assim, nossa, mas você tá agindo mal. Ele não quer ser julgado. Então ele mente pras pessoas que eu tentei me matar com meu filho. Coisa que nunca aconteceu. Isso não está no meu processo. Tem 4.000 páginas, acho que quase 4.000 de processo. Não existe isso. Eles falam mesmo que você tentou se matar com a criança no colo. Só que isso não existe. Isso não tá no meu processo. Isso ele fala pra pesar, entendeu? Porque se ele falasse, teve um laudo psicopata que foi feito em 40... Se ele contar a verdade, você vai questionar ele. Fala, nossa, gente, mas esse laudo não tem validade. Então, eu nunca tentei tirar. Eu acho que isso dá... Na realidade, Andressa, eu acho que isso dá o cala-boca. Nossa, tentou
Então, é isso que ele falou para várias pessoas lá. E diante dessa loucura, muitas pessoas me procuraram, funcionários do clube, antigas professoras da escolinha, sócios, e falaram, a gente fica sabendo isso. E aí, sim, uma jornalista chegou em mim, ela falou, eu vou te passar uma psicóloga, tu fica com ela 6 meses, e no final de 6 meses já dá uma matéria. Já se passaram mais de 6 meses, os 6 meses acho que completaram em dezembro ou janeiro. Só que, o que eu preciso? Da sentença. Porque para eu aparecer num programa contando toda a minha história, com nomes, porque aí realmente os peritos precisam ser expostos, entendeu? O perito que condenou a minha vida e de fato acabou com a minha vida e com a minha maternidade, ele precisa pagar por isso. Ele precisa. Se não responde no CREMEStre porque o criminal demora, que ele seja exposto e que a mídia me ajude, me colabore para que ele pague na justiça por isso. E eu acho que a mídia muitas vezes consegue ajudar em casos assim. Mas o meu processo, ele ainda está aberto. Ele ainda é um processo em segredo de justiça. Então, até o jornalista, pela ética, ele tem uma dificuldade de poder falar abertamente sobre... Então, que nem eu tô falando aqui, sem expor nomes. O que sabe? Mas tendo a sentença... Já muda um pouco o cenário. Andressa, a gente consegue olhar com você contando como a situação fica mais palpável quando a gente para conversar assim, né? Porque quando a gente vê no Insta, quando a gente vê mensagem, ou quando a gente quer contar essa história para alguém na rua, como eu já contei no cabeleireiro, por exemplo, já falei de você. O que conta lá no seu pódio? Eu falo, histórias de uma dinâmica de bate-papo, mulheres contam suas histórias. Mas que tipo de história? E aí a gente conta, aconteceu assim, 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 agora ele é psicopata, né? O pessoal vai ficando assim com a cara, né? Então, é bom trazer você para você, com a sua voz, contar a sua versão dos fatos, para que o pessoal realmente veja como que é. Eu acho que em linha do tempo fica muito melhor. E aí, o que acontece? Falando desse pessoal que acompanha você aí nas redes sociais e tudo mais, você veio aqui, gravou todo esse inteirinho, eles tentaram um acordo, foi para médico, volta para lá, não saiu acordo nenhum nesse negócio. E, enquanto isso, não tem sentença da juíza, né? Não. De repente, Andressa, suas redes sociais sumiram. Gente, uma enxurrada de gente. Cadê a Andressa? Olha, o perfil da Andressa sumiu. E aí, ninguém tinha notícia da Andressa. O povo dizendo, Andressa morreu. Mataram a Andressa. Mataram a Andressa. O que aconteceu? Ele entrou com um processo para derrubar as minhas redes sociais, né? Ele conseguiu. Ele entrou com uma liminar dizendo que eu estava expondo ele e a família dele, porque de fato eles receberam ameaças, pessoas que xingavam. Seus seguidores. Provavelmente pessoas que falam, nossa, que pai injusto, pra que isso? Procuraram ele, xingaram eles. Então ele acabou juntando provas. E aí ele conseguiu derrubar os 2 Instagrams que existiam, que era o meu, Andressa, que sempre, o único Instagram que eu tinha era esse, né? Primeiro e único. E o da linha do tempo que eu tinha feito, né? Eu tinha feito linha do tempo do Dubinho. Somando davam aí quase 300 mil seguidores. Ele derrubou os 2. E ele pediu para derrubar também a minha vaquinha. Como essa vaquinha, eu postava pedindo ajuda financeira para advogados e também divulgava a minha história, essa vaquinha ele também conseguiu derrubar com uma liminar. E aí eu criei um outro Instagram e uma outra vaquinha. Mas assim, eu perdi muita força. A vaquinha ela não é movimentada desde então. Porque não tem um Instagram, né? Minha força era o Instagram. Você falou, né, que ele lançou a liminar. É porque realmente ela colocava nomes. Eu até me preocupei na época que eu vi as publicações. Eu falei, nossa, mas ela vai perder esse Insta já. Porque aí dá respaldo, né, para que eles de fato derrubem. Mas você sabe que eu arrumei um advogado? Ele me procurou, na verdade. Ele é especialista em redes. E ele falou, recupera o seu Instagram. Você não precisa me pagar. Assim que eu recuperar, você me divulga e eu consigo, né? E aí fica por isso. E na época eu aceitei. Depois eu pensei, falei, quer saber? Eu vou dar um tempo mesmo. Eu acho que talvez seja melhor eu dar esse tempo, né? Porque eu esqueci de falar isso, mas quando ele propôs o acordo, uma das demandas, né?
Uma demanda era que eu passasse pelo... Obrigada. Era que eu passasse pelo médico dele. Uma das também era que eu desativasse ou excluísse as redes, claro, né? Fazia parte do acordo. Fazia parte da tentativa de acordo, da negociação. E eu desativei as minhas redes sociais. Isso foi depois do pod, foi depois de toda a visualização dos vídeos e tal. E eu cumpri. Eu desativei as minhas redes sociais, porque pra mim, obviamente, faz mais sentido estar com meu filho. Mas quando não teve, eu reativei. Porque assim eu teria a vaquinha e, consequentemente, pagaria os meus advogados pelo custo de vida em São Paulo. Mas A vaquinha ajudava você no sentido do pagamento do advogado para te ajudar junto do processo. é porque um defensor público, você não tem contato direto. Você não consegue falar com o defensor. Ah, aconteceu uma emergência, eu vou ligar. Você não consegue. Uhum. O defensor é só pela defensoria. Quem vai te ligar é um estagiário, é por e-mail. Né? Então, assim, complica. Então, por isso que eu dei sempre... Meus criminais são todos defensoria. Mas o meu único advogado que eu pago e que eu almejo seguir pagando são o advogado da vara da família, porque é o processo que mais me importa. Não que os criminais não sejam sérios, mas o da família. E aí você perdeu muita força e também perdeu, querendo ou não, um recurso, uma ajuda do pessoal que te seguia, que te acompanhava e que de repente doou por você ser quem você porque é. os vídeos tiveram muitas visualizações. Então, quanto mais você vê, mais o vídeo é mostrado. E acabava que as pessoas viam o vídeo, chegavam no meu Instagram, viam a história inteira e falavam, não, eu vou ajudar essa moça. Então, eu paguei meu advogado, eu acho que não sei, assim, de novembro a fevereiro inteiro com a vaquinha. Sempre prestando contas. No meu Instagram antigo tinha um story salvo ali com as prestações de conta do valor que saía, o valor que entrava para o advogado. Eram prestações altas e entrada alta, enfim. Dei uma entrada valorada. Tudo isso foi a vaquinha. Uhum. Que estava te possibilitando, te ajudando mesmo, de fato, com a situação. Depois disso, você foi despejada, porque você contou até no primeiro episódio que você veio a convite da família dele para ficar aqui em São Paulo, e você, inclusive, ficou no apartamento que era deles. Ele alugou, nunca dele, mas ele alugou um apartamento para mim. Não era dele, da família, nome dele, mas ele alugou. Ele alugou pelo 5º andar um apartamento para mim. Mas aí ele me avisou, ele falou, a dona pediu, eu não sei se é verdade, ele falou, a mulher pediu o apartamento, vai ter que sair. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, eu vou achar um flat pra você ficar, um flat da minha família. Mas aí eu saí do apartamento, eu arrumei as minhas coisas, fiz a mudança, mas eu saí dali pra rua. Não teve flat? Não, nunca assisti. Menina, você veio aqui, depois de uns meses, você foi despejada do apartamento. Eu falei, meu Deus, será que a Andressa foi despejada por causa do episódio? Fiquei super preocupada. Não, demorou um tempo ainda. E depois disso teve tentativa de acordo, inclusive. Sim, teve um tempinho, mas eu fiquei bem preocupada. Bem preocupada. E aí você foi ficar com uma amiga, você falou, né? Você foi pra casa de uma amiga. Você mostrou nos vídeos, né? Se arrumando as coisinhas. O quarto do seu filho ainda estava todo ainda contei com essa ajuda. Eu falei, não, será que depois ele sabe de tudo que eu tô passando, ele sabe que não conta a verdade no processo, ele sabe do meu amor pelo meu filho, ele sabe da minha luta, ele sabe que eu abandonei uma vida para vir para cá. Ele não vai me deixar na rua, mas ele me deixou. Mas eu confiei, né? Eu ainda fui ingênua mais uma vez de confiar mais, apesar da pessoa ter me tirado meu filho, eu tentei confiar na palavra dele. Mas aí não teve apartamento, mas aí eu fiquei quase um mês na casa de uma amiga minha. E aí, Andressa, logo depois veio uma enxurrada de coisas parecia que estava vindo um movimento ali, mas sempre por fake, né? Uhum. Procuraram a gente aqui, procuraram algumas pessoas, provavelmente se está assistindo, se acompanha, deve ter procurado, porque eles realmente iniciaram, pelo que eu pude perceber, a movimentação, né? Era a mesma mensagem. Acho que eles criaram a mensagem, copiar e colar e enviando para as pessoas que te ajudavam, por exemplo. Uhum. Chegou para mim, chegou para pessoas que te ajudaram. Começou a iniciar uma campanha contra a Andressa. Mas de fakes. Gente, o que está acontecendo, né? E aí o pessoal, não, porque a Andressa começou a falar mal. Gente, o que aconteceu, Andressa? Então, quando meu primeiro Instagram caiu, né, aquele Instagram grande, eu criei um outro Instagram. E eu tive tudo invadido. Instagram,
WhatsApp, e-mail e a própria vaquinha. Inclusive 3.400 e alguma coisa da vaquinha foram desviados. E, obviamente, eu sei pra conta de quem que foi esse valor. Então, eu sei quem são as pessoas por trás dos fakes. Eu sei que são, assim, 2 ou 3 pessoas. Mas todas essas pessoas são 2 meninas, 2 mulheres, né? Elas têm um respaldo, senão elas não fariam isso do pai do meu filho. Se elas não tivessem, assim, o respaldo, a segurança de, faça, e depois eu pago o seu advogado. Elas não fariam, porque eu sei da situação delas. Ninguém ia comprar. Você não quer prejudicar uma pessoa a troco de nada, né? E elas não falavam nunca de mim como pessoa, como mulher, profissional. Sempre como mãe. Então elas tentaram atingir a minha causa. Foi isso que aconteceu. Então eu entendi assim, que foi um conflito que você teve com essas pessoas. Tive. Só que aí eles se juntaram com o mesmo interesse. Tive um conflito com uma pessoa que procurou o pai do meu filho. Uhum. Aí deu no que deu, entendeu? Calhou de se entenderem. Então eles procuraram pessoas que me ajudaram, que me deram voz. Eles procuraram aqui, procuraram alguns seguidores. Procuraram outras pessoas. Eles realmente queriam fizeram difamar, Instagram, né? Vale de falar, fizeram Instagrams falsos pra colocar coisas falsas. Meu nome é muito comum, né? O meu sobrenome é Silva. Então eles postaram vários processos que não eram meus. Dizendo assim, olha a vida pregressa. Ó. E assim, muita gente me perguntou. E eu fui lá na explicação. Gente que me ajudou, que me apoiou, de qualquer maneira, que seja com uma oração. Isso importa pra mim. Eu esclareci. Mas teve gente, provavelmente, que viu e falou, nossa, será? Então, ficou essa dúvida, Plantou né? uma dúvida. Claro, plantou uma pulguinha ali. E você acha que era essa a intenção? Fazer você perder força? Com toda certeza. Porque a pessoa ficou com raiva, ficou cega, procurou o pai do meu filho e tentou prejudicar a minha causa. Você quer brigar comigo, como mulher, como mãe, como mãe não, como profissional, mas como mãe, não tem argumento, sabe? Na realidade, eu acho que a pessoa sabe que este lugar te afeta muito mais. Exato. Aí tem um onde aliado. dói. E tem um aliado. É onde dói e é onde eu perdi muito. É onde me desestabiliza, é onde vai me descontrolar. Então, assim, é muito baixo, né? Então, assim, eu tenho uma causa. Se eu tô expondo, é porque eu tenho a minha verdade. Se eu maltratasse meu filho, se fosse uma mãe louca, negligente, tivesse um transtorno, eu procuraria ajuda. Mas em todo médico que eu cheguei até agora, eles falam: o que tá acontecendo com você é um crime. Tu tem que processar o Estado. Porque ninguém pode laudar uma pessoa em meia hora, 40 minutos e acabar com a vida dela e com o maternar dela. Porque ainda que tu fosse ou psicopata ou borderline, com o tempo de tratamento, gente, passaram quase 3 anos do que aconteceu comigo. Você tem que ter uma progressão. Você tem que, né, ir conquistando cada vez mais essa maternidade. Porque nada impede uma mãe de maternar. A não ser... Até os meus médicos falam, esquizofrenia é um pouco mais complicada, mas ainda que você vá comprovando, então, assim, ninguém compreende. Mas dentro do judiciário isso é muito sólido e parece que não é progressivo. Então, elas usam essa situação contra mim, que é muito covarde, né? Diga-se de passagem. Mas, claro, sempre falando. Né? Não, fizeram um grupo de WhatsApp, e aí adicionavam mensagens. Só assim, adicionavam pessoas que estavam me ajudando. Me mandavam. Não, e um grupo que estavam pessoas que eu confiei, que eu colhi na minha casa, com o pai do meu filho. Ele fazia parte desse grupo. Nossa, ele estava dentro. Estava dentro do grupo mandando áudio. Com um monte de mulher. Mandando os laudos, documentação do processo, que eu não posso, a gente não pode mostrar. Né? Eu mostrar no celular pra você falar, olha aqui, Amanda, é uma coisa. Eu postar, mostrar e mandar num grupo, isso é ilegal. Eu não posso divulgar documentos que estão em segredo de justiça. Ele mandou todas as coisas dentro do grupo. Então, coisas que foram cortadas. E aí, acabaram sendo usadas contra mim. Em Instagrams fakes. E como que você se sentiu com tudo isso? Como é a sensação de ter que ainda brigar e provar quem se é estando sem o filho? Horrível.
Eu nem sei dizer, porque já basta o meu problema, já basta o que eu passo, o que eu sofro, né? O meu dia a dia, de estar longe do meu filho. E as pessoas que fizeram isso, que estão incluídas, são mães. Elas têm filhos, né? Pessoas que frequentaram a minha casa, elas viram a minha dor. Elas me abraçaram e falaram, meu Deus, você não merecia isso. E de repente eu fico pensando, gente, será que foi dinheiro? Será que ele ofereceu alguma coisa? Mas às vezes é só maldade mesmo, né? Às vezes não partiu dele. Mas, claro, que se alguém procurá-lo, claro, tem uma coisa contra o Andressa, ele vai abraçar também. Mas é uma sensação horrível, uma sensação de não confiar mais em ninguém, não... Sabe, não... Eu vi que você ficou bem mais reclusa depois disso. Inclusive nas redes mesmo, né? Você já não aparece mais tanto, e é por isso que o pessoal sempre pergunta, pediu para que você viesse, porque você, de fato, compartilhava a sua rotina todo dia, né? Então, e ainda que eu recupere as minhas contas antigas, que há essa possibilidade, sempre haverá, eu acho que eu nunca mais vou ser a pessoa que contou a minha história e vou abraçar as outras histórias, porque as mães que fizeram essa maldade são mães que eu abracei. Né, que foram na minha casa, que lutavam pela guarda, estavam sem os filhos. Então, eu recebi dentro da minha casa. E, de repente, eu vi falando com o pai do meu filho, sabe? Provavelmente por um desentendimento de vocês ali. Mas assim, não existe um desentendimento entre mulheres ou amigas que faça você procurar o pai do filho do outro para falar mal da mãe. Tipo, inclusive, não falaram de mim como mãe, né? Nem poderiam, porque eu vejo meu filho no fórum. Mas tentaram minar mais ainda a minha personalidade, coisa assim. Então, eu acho que eu aprendi muito com isso, assim. Apesar de tão doloroso, foi muito cruel comigo, assim. Eu passei muito tempo, semanas, talvez, né? Tentando digerir tudo isso e sofrendo muito. Mas eu acho que eu nunca mais vou ser a pessoa, infelizmente, porque eu acho que eu poderia conhecer através... Eu conheci essas mães através... Contando a minha história, apareceram mães e falaram, olha... Passo a mesma situação, vamos conversar? Vamos. Hoje eu sempre vou estar com o pé atrás. Posso conversar, trocar figurinhas, mas nunca com essa confiança de dar a minha amizade mesmo, sabe? De dar a minha casa, de acolher, de falar. Realmente, compartilhei segredos com essas pessoas. E aí tudo ficou invertido. Foi complicado para você, né? Eu lembro que na época foi bem complicado. A gente acaba sentindo daqui também, né? E as meninas ficam preocupadas, porque a gente acaba acompanhando e se envolvendo muito. E como eu disse no começo, né? A gente espera que fique tudo bem. Pela criança também. Sim. Que vocês são 2 adultos, né? Mas ele ainda é uma criança. E falando nele, como é que ele tá quando vocês se encontram? Como é que vocês estão? Assim, como que tá sendo a relação de vocês nesse movimento? Nesse mundo, né? Então, ele me reconhece sempre como mãe, nunca deixei de ser a mamãe, ele sempre me chama de mamãe. Quando ele me vê, ele vem correndo. Ele sempre pede pra ficar mais. É uma coisa que até eu tive um problema esses tempos, porque eu pedi, falei, gente, essas coisas têm que ir pro relatório, sabe? De que ele não quer ir embora, de que ele quer ficar mais. Os relatórios são muito enxutos, assim, né? De a visita correu bem. E isso também para mim é uma injustiça, porque o relatório é sempre tão bom, é sempre tão detalhado, né? Já foi e nunca mudou, né? O relatório nunca foi levado em conta, sempre o laudo pesou mais e a minha vida verídica com meu filho não foi levada em conta. A minha responsabilidade, meu amor, enfim. Mas ele segue gostando de mim e assim, eu tenho me apegado muito a Deus, sabe? Então, eu acho que esse vínculo não tem como ser destruído, independente do tempo que a gente se vê, que é muito pouco, a gente merecia muito mais. Mas eu tenho tentado fazer ali a sua maternidade. Fazer a minha maternidade naquele tempo. Sempre falo pra ele que eu amo muito, que eu gostaria de estar mais com ele. Eu sei que ele gostaria de estar mais comigo. Ele fala, mamãe, vamos passear agora, vamos num parque, vamos no mercado. Eu tenho que ficar dizendo, não, agora a mamãe não pode. Então, assim, eu não sei o que ele pensa hoje. Ele acabou de recém faz 4 anos, eu não sei o que ele pensa. Se eu não quero, mas eu sempre tento dizer que não é porque eu não quero, que realmente eu não posso. E é no fórum que vocês se vê? A gente se vê num lugar de visita assistida. E é ridículo, porque assim, isso é um lugar de criminoso, sabe? Tem pessoas lá que são acusadas de abuso sexual. Aí tudo bem, estamos averiguando o abuso sexual. Tem que estar lá.
né? Porque o pai ou a mãe que fez isso não pode ficar sozinho com a criança. Uhum. Mas eu tô lá por quê? Nem para flexibilizar isso daí? A gente não consegue. De que você possa ver de repente em outro lugar? Então, mas aí, cada pedido que eu faço, por exemplo, eu passei, já é o segundo aniversário, de 3 anos eu também não tive contato nenhum com meu filho. De 4 anos também não. Quando eu peço uma videochamada, entra uma petição atravessada, porque assim, você pede uma coisa, o juiz tem que falar, o promotor e o juiz, e depois a outra, a parte, né? Não, ele atravessa uma petição dizendo não, ela vai fazer mal pro psicológico da criança. Gente, o que faz mal pro psicológico de uma criança é crescer no meio de um conflito e é não ter mãe ou não ter pai. Isso vai abalar de alguma forma. Então, assim, meu filho tá crescendo, vendo a mãe se esgoelando pra vê-lo, né, sabe? Hoje ele ainda não entende, mas daqui a pouco ele vai ver. Me manter em São Paulo é muito caro. Aí eu fui despejada. Então, assim, é caro estar aqui. Eu tinha um trabalho fixo no Sul, tinha meu apartamento. Aqui não tem comparação. O custo de vida é muito maior. Então, meu filho tá crescendo, ele vai acabar vendo isso daí pro pai, não importa. Ai, Não é tão importante assim. não, ele quer tirar a mãe. Não, ele pede para que meu nome, ele já pediu para poder perder o poder familiar, que meu nome fosse retirado da documentação da criança. Ele pediu isso já por, acho que 2 vezes eu vi isso Dentro no do processo? Então, assim, até a promotora falou, não, isso nunca vai acontecer. Claro que não. Mas assim, meu filho um dia, será que ele não vai ler isso? Eu acredito que ele vai ler. Né? Como é que você pede, né? A mãe, como é que você pede isso? Vocês não podem entrar com a LAP nesse sentido? Então, ele aliena a criança, isso é um fato, né? Quando ele me impede de ter acesso à saúde, à escola, eu não tenho acesso nenhum à escola, porque a escola fica dentro de um clube onde ele é sócio e eu não posso passar na frente, porque eu sou presa por descumprir medida protetiva. Então, ele me afasta cada vez mais do filho, usando também os processos criminais. Mas a lei da LAP, ela ajuda pais, né? Mas as mães podem usar. Podem, mas é difícil, né? É difícil, mas o pessoal, a gente está começando a olhar para isso daí. Já que a lei vi algumas exige, eu falo advogadas. isso. Se a lei exige, a gente tem que usar também. Para ambos, não pode ser uma lei de Mas gênero. normalmente a gente sabe que pais usam a LAP para prejudicar mães. A mãe, eu sou uma mãe, agora vai um pai alienado, vai um pai. Se fosse o contrário, ele não tendo acesso a nada, ele já teria ganhado muito mais só pela alienação. Mas eu sou alienada e não consigo nada. Essa alienação, ela é demonstrada e comprovada dentro desse processo. Mas eu não consigo nada. Eu teria que entrar com uma nova ação de alienação parental, mas isso tem um custo. Isso tem. E tem um tempo também, né? Acaba que a vida fica muito... Quantos processos você está envolvida agora? Olha, tirando da guarda, eu fui processada pelo pai e por ele por difamação, porque eu falei deles na rede social, então tanto o pai quanto o filho me processam. A mãe me processou por lesão corporal, depois daquela briga, os vídeos que eu expus, quem é seguidora antiga vai ter assistido. Porém, nesse processo, eu tive uma bênção que a juíza falou, não, eu vi os vídeos e eu não vou cometer nenhuma injustiça, todo mundo processa ela. Isso é um problema de família e esse processo acabou. Mas ela também me processou por lesão corporal. Foi um processo que me causou muito desgaste. Lesão corporal contra o idoso, porque ela disse que tinha sido agredida, que correu risco de vida. Enquanto, na verdade, ela só ficou filmando e rindo. É aquele vídeo do dia lá, né? Do dia prédio. Fatídico do prédio, que eu fui devolver meu filho para os avós. E o avô quebra meu celular, enfim, toda aquela coisa. E a avó fica rindo e filmando. E ela me processa por lesão corporal. Engraçado que o inquérito do avô, que tem ameaça de morte, injúria, dano, xenofobia, tem vários crimes, acho que 5, 6, foi arquivado. Por que você arquiva um inquérito de delegacia de ameaça de morte, com testemunha, com câmera? Sabe, gente, isso, a pessoa fala, mas ela tem um problema psiquiátrico, tem que aceitar que ela perdeu a guarda por isso. Gente, não é isso. A gente tá falando sobre influência, sabe? Sobre dinheiro, realmente. Não existe uma ameaça, tendo ela gravada com testemunha. Sabe? Olha o que ele fez naquele vídeo.
A gente tá falando também de violência institucional, Sim. que é o que você relata aqui, me parece muito. Não, e processual. A advogada dele me processa. A advogada dele... A advogada dele, da vara da família, me processa. Inclusive, eu nunca fui intimada, tá? Eu nunca, assim, chegou um oficial na minha casa, eu não sabia. Me processou e disse que eu não queria receber intimações, porque eu não estava em casa, não atendi o interfone, então, assim, tentaram, sei lá, 2 vezes, eu não estava em casa. Ela me processou e ela ganhou no cível. Ela ganhou uma indenização por eu ter exposto ela em redes sociais, porque eu realmente postei parte de petições dela no meu Instagram antigo. E ela conseguiu bloquear as minhas contas. Então, assim, ele me despejou, ele bloqueou as minhas contas, ele ameaça pedir pensão de um filho que eu mal vejo, ele ameaça. Pedir pensão pra você? Ele ameaça. Pra você pagar pra ele? Claro, porque ele tem a guarda, né? Eu, pela lei, sou obrigada a pagar pensão pra ele. É assim que vai acontecer. Eu só não fui intimada ainda, mas eu acredito que tá prestes a... Qualquer dia eu vou ser intimada a fazer isso. E se eu não pagar, eu vou presa. Essa é a violência processual. Ou seja, ele tirou todos os meus recursos. Porque se eu estivesse no Sul, seria diferente. Eu estou sem a minha família, estou aqui só pra... Eu não tinha que estar em São Paulo. Eu estou pelo meu filho. Só por isso. Então, ele tirou a minha casa. Quando ele me tirou da minha família e do meu emprego, com aquelas promessas. E aí... Sabe, tem a coisa da pensão, aí tem os processos, do pai, da mãe, da irmã, da mãe dele. E não acaba. Não. E como que você tá fazendo pra se virar aqui em São Paulo? Se eu falar mais alguma coisa, ninguém tem dó. Não existe contar com a empatia do lado de lá. No meu aniversário, no dia 22 de abril, eu liguei pra irmã dele. Ela falou assim, a culpa é sua, e desligou na minha cara. Então, assim, como que a culpa é minha? Gente, o que eu fiz pro meu filho? Eu fiz pra eles na cabeça deles, sabe? Que já é suficiente. Então, mas eles não veem a criança. Se a justiça, de fato, o psicossocial que tem na vara da família fosse justa, eles iam falar, olha, esse pai não consegue... Porque os ATs, né, foram 2 psicólogos que acompanhavam as visitas, e eu e o pai, eles falavam... Ele não separa as coisas. Ele não separa A, B e C. A criança é o C. Ele não separa. Para ele, a criança é Pra ele é tudo um ataque pessoal. Exato. Então, ele não consegue ver a criança como um indivíduo... Uma pessoa. É individual, um sentimento diferente, precisa da mãe e acabou. Se eu não for bom para ele, se não for boa para ele, eu não mereço ser a mãe. É esse o pensamento. Porque se eu tivesse um transtorno, gente, eu fui em mais de 20 médicos. Todos falam, me dão altas, isso tá no processo. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar uma coisa que tem gente que fala assim, eu não tenho como tratar isso, porque você não tem. Eu vou fazer o quê? Aí eu vou chegar no juiz e vou dizer assim, não tenho, não tô tomando remédio porque falaram que eu não tenho. Eu sigo sendo errada. Então, parecem 2 universos paralelos, sabe? 2 mundos diferentes. Então, ele não divide as coisas e usa... Sim, a situação para me afastar mais do filho. Uhum. Eu te perguntei como que você tá se virando aqui em São Paulo, né? Longe da sua família, porque o pessoal também pergunta muito isso, no sentido de estar preocupado mesmo com você, tipo, se você tá bem, se você tá conseguindo morar com dignidade, sabe? Comer, trabalhar, a gente quer saber de você. Então, Amanda, quando eu perdi minha casa... Olha, só não passei fome porque eu tinha amigas aqui em São Paulo, porque eu fiquei numa situação desesperadora, porque eu contei com uma promessa dele. Mas, enfim, eu tive que ir me reorganizando, sabe? E tá dando certo, você tá bem. Eu tô na luta, tô passando dificuldades ainda, mas assim, não posso dizer que eu passo fome, sabe? Tá tudo certo, tô pagando, eu tô trabalhando, tô com 3 trabalhos. E é isso, sabe? Eu vou ganhando e vou pagando as minhas contas. E visitando ele. Exatamente. Até eu conseguir falar, não, agora eu vou alugar um apartamento. Aluguei um quarto na casa de uma amiga minha. Essa amiga minha tá morando fora do país. Ela falou, meu apartamento tá vazio, mas eu faço Airbnb, mas se você quiser alugar esse quarto, foi o que eu fiz. Né? E então eu moro ali. E aí eu vou
pagando advogado, vou pagando as minhas contas até que eu consiga alugar um local pra mim. Porque até isso, eu acredito que ele tenha feito de caso pensado. Porque o que ele vai alegar na justiça é que eu não tenho residência fixa. Isso também pesa pra você ter uma visita. Eu vou tirar do fórum pra ir pra onde? Pro shopping? Seria melhor, tá? Um parque, um shopping. Porque eu não consigo estabelecer vínculo com meu filho. É isso que ele quer fazer. Ele quer cortar esse vínculo, sabe? Quer que você desista, você acha? Você sente isso? Ele fez tudo pra eu desistir. Porque tirar a sua guarda já é muito. Tirar a convivência, te manter num fórum. Quando eu falo do fórum, é só quem passou por lá sabe o que eu tô falando, tá? É um lugar insalubre. O lugar que eu vejo meu filho é desumano. Se hoje eu provasse que algum laudo foi comprado ou por influência, eu não ia colocar ele lá, o pai do meu filho. Porque eu não faria isso pelo meu filho, tá? Porque é um lugar sujo, é insalubre. Você sai de lá carregado. Sabe? Parece uma cadeia, assim. Uhum. E seu filho vai pra lá. Vai. Ele pede pra que continue lá. Ele fala, tem que ser mantido isso. Então, não é sobre a criança. Ele não vê, ele não visualiza o que a criança quer. É o que a mãe, né? O nosso filho não... A mãe merece essa humilhação. Ele quer me humilhar. Né? E quanto mais eu falei da família, eu já falei da família. Não mal, eu falei a verdade. Mas quando eu falei a verdade, eles viram como falar mal. Então eles falam, merece ficar naquele lugar. É pra me humilhar. Você acredita que tudo é um ataque pessoal? Claro que é. Nunca deixou de ser. Desde o início. Eu fui ameaçada com essa guarda desde o começo, né? E o avô já falou pra mim, você acabou com a moral da nossa família. Na verdade, não foi a minha intenção. Quando eu comecei a falar, eu tava pedindo socorro. Quando eu fui postando vídeos sem filtros, eu tava desesperada. Eu não era, eu vou prejudicá-los. Eu tava desesperada, uma mãe desesperada. Sem dinheiro e sem saber pra onde correr. E eu fiquei um tempo sem advogado. Eu vejo que você ainda, né, justifica. Eu tava desesperada porque eu postei. Teria gente que teria feito pior. Não, eu conheço histórias bem pior, que viraram casos criminais de fato. Quando mexe com o filho é muito complicado da gente se manter tranquila. É realmente um esforço gigante. Então, a gente entra nessa de desespero quando mexe com o filho mesmo. É super comum que você tenha postado tudo, jogado tudo e sem pensar em consequências. Foi um ato de desespero, de falar assim, de gritar por justiça. Falar, gente, alguém me vê? Eu estou sendo injustiçada. Porque, mas eu já ouvi isso, tá? Mas tem laudo aqui dizendo que você tem problema psiquiátrico. Tudo bem se eu tenho um problema psiquiátrico, vou tratar. Então, alguém arruma alguém pra me tratar? Alguém, sabe? Tudo que eu procurei, pessoas médicos idôneos que eu procurei, paguei. Ele procurou 3 médicos que me deram alta. Falaram, não tenho o que fazer com essa pessoa. Essa mulher é uma pessoa sã, pode trabalhar, viver a vida e criar um filho. Nossa, Andressa, olha, é uma novela. Quando a gente fala de novela, ó, o seu microfone. Quando a gente fala de novela, é porque parece uma história de ficção. Você compreende, né, isso? Que não é fácil até para você relatar isso, tudo que você traz? Não, é inacreditável. Eu acho que eu vou escrever um livro ainda, fazer documentários. Você pensa nisso? Sério mesmo ou você tá brincando? Não, eu penso, e tem pessoas que já me falaram, olha, eu trabalho com isso, você precisa fazer. Que realmente é uma história muito difícil, que parece mentira. Uhum. E hoje, assim, em relação ao seu filho, o que você pensa em relação, assim, as expectativas de Andressa em relação ao filhinho? Olha, a minha expectativa é que esse pesadelo acabe, sabe? Independente do ódio da família, do rancor, de perdoar ou não, sabe? Eu seria capaz de perdoar todos pelo meu filho e que a gente recomeçasse, reescrevesse uma história pelo bem da criança, um relacionamento amistoso, com paz, pela felicidade do filho. Porque eu oro para Deus todos os dias que ele tenha saúde e paz, né? Saúde eu acho que é o primordial. Mas depois disso, a gente sabe que tem uma briga entre os pais e que uma hora ou outra isso vai reverberar de uma forma negativa na vida dele.
E o quanto eu pudesse, né, infelizmente, esconder isso dele, sabe? É uma palavra ruim, mas que eu pudesse consertar, eu estaria disposta a engolir qualquer desaforo, qualquer sapo, como tantos que eu já engoli, para que, sabe, eu tivesse mais acesso ao meu filho, que eu pudesse ser mãe, ao filho que eu pari, sabe? Que eu gerei, que eu amei, desde o momento que eu vi um positivo, eu gerei, amei, enfim, amamentei. Tinha 1 aninho e meio quando ele foi separado. 1 ano e 5 meses. Só que antes eu deixei de ter pernoites, então eu não coloco meu filho pra dormir há muito tempo. Eu não Em dezembro vai fazer 3 anos que eu não coloco meu filho pra dormir. Mas eu tinha uma convivência melhor até a briga com os avós. E eu só. E toda essa injustiça eu já aguentei quieta. Porque já não era justo ter invertido a guarda por um laudo feito em meia hora. Mas depois da briga que aconteceu em março do ano passado, aquela briga dos avós, que eu supostamente agredi os avós, quando na verdade foi o contrário, isso tá gravado. Ali eu expus tudo, porque eu falei, gente, eu vou perder mais, sendo que eu não fiz nada. Eu sou a vítima, meu filho é a vítima. Ali eu... Foi quando você decidiu ir pras redes. Foi dando um vídeo. Eu não vou ganhar, sabe? Eu não vou ganhar só pagando um advogado, deixando de comer, de viver para pagar um advogado. Porque o advogado também não tem força perto dele. Seja lá o advogado que eu pague, seja lá a influência, sabe? Existe um poder muito grande por trás. E você tá sozinha. Essa vulnerabilidade sempre foi usada contra mim. Tanto eu, quanto a financeira. Fica muito difícil, né? E como que a gente pode acompanhar você? Porque assim, o pessoal sempre pergunta, mas esse Instagram aqui é original? Mas qual que é? Então, qual que é o arroba? Alguns fakes. Agora eu tô com Andressa Venturi 3. Andressa Ventura ponto 3? Venturi. Andressa Venturi 3. Esse é o que eu tô usando agora. Eu não costumo mais falar tanto como eu falava sobre o processo, né? Mas eu tô ali, sempre tô postando alguma coisa sobre mim, sobre a criança. A vaquinha ainda existe também, às vezes a gente divulga nesse Instagram. Mas é isso. Por enquanto, somente nesse. Você tá bem quietinha agora. Eu tô quietinha mesmo. Eu até pensei em resgatar o meu Instagram antigo, mas eu não sei se ainda é o momento. Tudo bem. Vamos acompanhando Andressa Venturi 3, porque a gente escuta as histórias e a gente fica preocupado. O que tá acontecendo? Tá viva? Será que tá tudo bem? Acho que muita gente ficou esperando positivamente notícias. Eu vejo no Instagram antigo. Aí você volta aqui e fala, não mudou nada. Não mudou nada. Então, daí as pessoas culpam o advogado. Falam, mas que advogado é esse? Você tá de novo na... Mas assim, gente, realmente, assim, eu vejo que às vezes o advogado trabalha, sabe? Faz agravo, trabalha. É uma coisa que vai além do trabalho do advogado. É por isso que eu falo sobre, mas o juiz viu um laudo. Não é bem assim, gente. Existe um poder, uma influência. É só passando mesmo, às vezes tendo uma prima que passou, um vizinho, para você conseguir entender que realmente quem não tem dinheiro mesmo, vou falar claramente, né? Sobre quando eu falo influência, é isso que eu tô dizendo. Sai ganhando. Quem não tem, no caso, sai perdendo. Exato. E ele entrou com o processo, tendo essa influência, tendo esse poder, e ele saiu ganhando, porque aí ele começou com tudo, né? E aí vieram os laudos, enfim. E ele contou muito com essa minha vulnerabilidade financeira, porque ele sabia da minha situação, da minha vida real. Então ele foi contando com isso. E não o suficiente, ele segue me prejudicando, né? Me ameaça pedir pensão, ele me despejou. A advogada me processa, manda bloquear as minhas contas. Então ele segue me enfraquecendo. Porque se eu ficar sem recursos, como que eu vou ver meu filho? O que ele quer? Inclusive, num dos processos criminais, eles mandam uma citação para casa da minha mãe no interior. Então, na cabeça dele, ele pensou, desistiu, ela foi embora, ela tá na casa da mãe dela. E ele manda pra lá, porque é isso que ele quer que eu faça, que eu desista e volte pro interior, da onde eu saí com 18 anos. E a criança fica com eles. Porque pra eles, a mãe sou eu, eles não aceitam que a mãe sou eu. Então, assim, ele já falou pra mim, tá? Ele falou assim, tem mãe que morre e a criança cresce bem.
tem criança ótima aí sem mãe. Tem mesmo, a gente sabe que tem. Mas morrer é uma fatalidade, eu não morri. Agora, meu filho crescer, ver a mãe se descabelando, passando dificuldade para fazer uma visita, é diferente. Né? Tudo isso, meu filho, um dia, se ele quiser, ele terá acesso. Por enquanto, vocês são só amor e paixão quando se encontram, beijos e carinhos. Ai, é Graças muito a Deus. gostoso, né? Não, esse vínculo, assim, Ai, é muito gostoso. Nossa. é um risco que eu acho que eu não corro, sabe? Filhos realmente são heranças do Senhor, assim, eu vejo que ele me tem como mãe e ele não eu tinha medo que ele me esquecesse, que alguma coisa mudasse. Ele ainda lembra, ele fala assim, mamãe, meu quartinho, meus brinquedos, ele tem lembranças. Nossa, ele tem lembrança. Tem, tão pequenininho, mas ele ainda tem. Me destrói, assim, quando ele fala, né, eu quero chorar, mas eu engulo e, sabe, eu agradeço a Deus ainda, eu falo. Aí, assim, você perdeu bastante coisa, né? Mas que bom que pelo menos você não perdeu isso. Porque poderia acontecer também, Andressa, de ele ir esquecendo de você. Ou de ele Penso que eu perdi, mas é isso que ele queria. Acho que era isso que ele ia fazer ele feliz. Mas assim, o que eu perdi, sabe, se daqui 2 anos eu tivesse meu filho inteiramente pra mim, o que eu perdi também não ia ser. Não tem como preencher, sabe? São memórias, né? O desfraude, dentinhos que. Pra mãe, tudo importa, né? Tirar a chupeta, tudo isso eu perdi. Isso dói, isso tem um buraco. Eu posso ter mais 5 filhos, mas com esse filho eu não tive. Mas eu sei. Você perdeu. Perdi. Mas não perdeu. Porque tá ali. Eu penso assim: teremos outros momentos. Teremos momentos felizes. E ele pode usar a guarda contra mim até a adolescência, 18 anos, que seja. Depois ele vai usar o quê? Depois acabam-se os argumentos, sabe? Eu acho que eu sou forte o suficiente para esperar o tempo que seja necessário. Lá, espero que vocês continuem assim, se amando, quando se encontrarem, para tentar ficar ali, mantendo esse vínculo até o dia que ele decidir, poder decidir por ele mesmo, né? Olhar para toda a situação e dizer, diante disso, eu nunca vou orar para Deus, falar assim, escolha entre o seu pai e sua mãe, mas se ele puder falar, eu quero ficar mais com a minha mãe, eu quero estar mais com ela, isso pra mim já é o suficiente, sabe? Acho que eu nunca colocaria meu filho numa situação, assim, de ter que escolher entre os pais. Bacana, Andressa. Que bom que você tá dando isso. Porque geralmente a gente costuma devolver, né? O mundo tá um pouco assim, o pessoal tá meio violento. Que bom que você pensa dessa forma. Por mais que você tenha gritado por socorro ali naquele momento, que bom que agora parece que você tá mais tranquila. Vai dar tudo certo. A gente espera muito que dê tudo certo. Tá todo mundo assim, ó, esperando. É difícil porque a gente acaba ficando, às vezes, desesperançosa mesmo. Cansada. Eu cansei, fiquei exausta várias vezes. Eu falei, meu Deus, eu vou desistir desse filho mesmo, eu vou desistir. Eu já ouvi de pessoas assim. Você nunca pensou assim, não, agora chega? Nunca. Eu nunca pensei, eu vou seguir a minha vida e vou deixar esse filho crescer. Eu nunca pensei. Eu já recebi esse conselho. Mas eu sou incapaz de fazer isso, sabe? Eu talvez admiraria uma mãe que fizesse isso. Eu segui a minha vida, deixei meu filho crescer. Mas eu pretendo seguir a minha vida. Eu pretendo me casar, ter novos filhos, ter uma família. Mas eu nunca vou deixar esse filho para trás. Eu vou estar sempre, em paralelo, sempre vai ter essa luta. Nunca eu vou estar em paz. Não, eu falo isso porque o emocional, ele cansa demais. É extremamente desgastante essa luta. E eu imagino que você deva ter ficado cansada diversas vezes. Diversas vezes. Mas quando você vai, por exemplo, eu já pensei, falei, eu vou embora pra casa da minha mãe. Mas ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu falei assim, mas se eu for pra lá, eu vou carregar comigo uma bagagem. O que eu tô sentindo aqui, eu vou sentir lá. Então... Pelo menos aqui eu tô ali fortalecendo esse vínculo. Não adianta. A cada 15 dias. A não ser que eu fosse capaz de esquecer. Né? De não sentir mais. Falar, não, eu vou deixar essa criança crescer, com 16 anos eu procuro ele. Não tem essa possibilidade. Humanamente falando, Sim. Isso é impossível. A gente desiste de tanta coisa, né? Porque às vezes a gente tá num emprego ruim, a gente vai no limite.
A gente tem relações amorosas ruins, amizades ruins, e a gente vai desistindo. Mas eu nunca vi uma mãe Não desiste. desistir do filho. Você, a Karen, a Neide. Olha a Neide, já fazem anos. Não, e ainda que eu Mais de falo, uma eu década. quero seguir minha vida, mas ainda que eu não seguisse, porque eu vejo que a minha vida estagnou por causa desse problema. E talvez não siga, mas ainda assim, não tem como. Acho que mãe não. Não desiste. Mãe Não. é mãe realmente, sabe? Eu acho que aquela você coisa, pode mãe ter é ficado mãe. cansada, né? Cansada. Mas aí a gente volta. Nós, todas as mulheres, mães que passam aqui. É porque a gente sabe que o filho também ama a mãe, né? E quer a mãe, precisa da mãe. Uma boa mãe. Então, é mais por ele, sabe? Acho que se eu fosse egoísta, falasse, eu vou seguir a minha vida, eu vou viver minha vida. Mas eu penso muito nele também, no meu amor por ele, claro, no que eu significo pra ele, mas eu sei o quanto ele gosta de mim. Ele fala, com 4 aninhos, ele fala, na hora de ir embora, ele fala, te amo. Isso pra mim, assim, é o que me alimenta mesmo, sabe? Saber da importância que eu ainda tenho, apesar de pouco, na vida dele. Uhum. Não tem como desistir, deixar isso pra trás. Se manter forte. É isso, Telespec. Vocês gostaram? Deixa aí o seu like. Tem que pedir, porque esse pessoal tá muito rebelde. Andressa, você quer finalizar com alguma mensagem? Quer falar alguma coisa? Deixar algum recado? Um abraço, um beijo? Eu quero dizer que, apesar de tudo, eu ainda acredito na justiça. Tá? Eu acho que um dia a justiça vai ser feita e que eu posso dar esse testemunho, né? E dizer que eu tô com ele numa situação melhor, que eu possa contar isso pra você, Amanda, e que você possa compartilhar isso, e eu também. E eu quero agradecer as pessoas que me apoiam, que gostam de mim, e que eu tô sempre aberta a qualquer dúvida, qualquer fake aí, eu posso esclarecer qualquer situação injusta que vocês acharem, nossa, mas... Enfim, tô sempre aqui. Isso, quero agradecer mesmo. Só agradecer. Só agradecer. Achei engraçado você falando que eu acredito que a justiça ainda é a justiça. Andressa, mulher! Eu tenho que acreditar na justiça, porque não tem outro caminho. A justiça de Deus, primeiro, Essa a gente o pode meu confiar. advogado é Deus. Mas assim, justiça, eu preciso acreditar na justiça, porque não tem outro caminho, sabe por quê? Como que eu vou pagar um advogado e vou pedir pra quem? Deus tá à frente. A minha juíza pode sair, minha promotora pode sair. Entendeu? Eu tenho que acreditar que vai cair alguém bom na minha vida, porque eu não mudo esse processo se não for na justiça. Eu não posso contar com a empatia deles. Então, eu ainda acredito que a justiça vai ser feita. Somente lá, né? Não é amanhã, não é semana que vem, mas ela vai ser feita. Oremos, todos juntos. Se você ficou até o final, por favor, comente aí embaixo. O que a gente pode botar? Frase final. Eu queria botar, mas eu não posso colocar essa. Comente aí, bota filho da Andressa. Sem nomes, por favor. Muito obrigada. Por favor, como eu já disse, dê seu like, compartilhe. Isso é muito importante para mim, para ela e para as outras que virão, porque ainda virão muitas outras. Acompanhe a gente lá no Instagram, tá? Para você ver semana por semana quem é que vai vir naquela semana. Toda quarta-feira a gente vai estar por aqui. E um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.